Tudo começou numa manhã comum, quando Augusto percebeu que algo não estava certo. Desconfiado da faxineira recém-contratada, ele decidiu seguir seus passos em silêncio, sem saber que aquela escolha mudaria sua vida para sempre. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. As sombras que se estendiam pelos corredores da cobertura escondiam mais do que ele imaginava. E foi então, observando pelas câmeras, que a verdade começou a se revelar. Augusto Lemos era um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, dono de uma fortuna construída com negócios implacáveis. A presença de Lúcia, com seu jeito discreto e suas idas e vindas sem alarde, começou a incomodá-lo. Ela não fazia perguntas, não puxava conversa e sempre mantinha os olhos baixos. Durante dias, ele se limitou a observar. Ela limpava cada canto com precisão, não trocava palavras com outros funcionários e no final do expediente saía rapidamente sem sequer olhar para trás. Num final de tarde, a curiosidade virou suspeita. Augusto decidiu que não esperaria mais. Sem avisar ninguém, pegou o carro e seguiu discretamente a faxineira até um bairro simples na periferia de São Paulo. Ela desceu do ônibus e caminhou por ruas estreitas e calçadas mal iluminadas. Ele a observou dobrar uma esquina e entrar por um portão enferrujado atrás de uma pequena igreja abandonada. Aquilo não fazia sentido. Do lado de fora, Augusto ouviu o eco suave de uma música vinda do interior. Aproximou-se, espiando pelas janelas quebradas, e viu Lúcia ajoelhada, esfregando o chão com um pano, como se limpasse um altar. A cena o desconcertou. Quem era aquela mulher que, depois de um dia inteiro limpando apartamentos de luxo, ainda encontrava forças para cuidar de um lugar esquecido por todos? Augusto se afastou, mas aquela imagem ficou presa na sua mente. Não conseguia deixar de pensar. Por que alguém faria isso? Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo diferente. Um vazio no peito que nem o luxo de sua cobertura, nem os contratos milionários poderiam preencher. Nos dias que se seguiram, Augusto não conseguia tirar Lúcia da cabeça. A imagem daquela mulher simples, ajoelhada no chão frio e desgastado da igreja, persistia como uma interrogação silenciosa na sua mente. Ele tentava se concentrar em reuniões, contratos e jantares, mas tudo parecia superficial diante do que havia testemunhado. Não entendia como alguém, depois de limpar apartamentos de luxo o dia inteiro, ainda se doava tanto para um lugar sem nada, sem prestígio, sem retorno. Determinou que precisava saber mais. Sem revelar a ninguém, decidiu segui-la novamente. Naquela tarde, esperou o expediente acabar. E quando Lúcia deixou a cobertura carregando sua sacola de pano, ele a seguiu discretamente de carro. Observava como ela caminhava com passos leves, sempre olhando para o chão, como se carregasse o peso de lembranças que ninguém mais podia ver. Lúcia embarcou no mesmo ônibus da noite anterior que rumava para as periferias. O veículo balançava pelas ruas esburacadas, enquanto ela mantinha o olhar fixo pela janela. Augusto permaneceu atrás, atento, notando cada movimento, cada gesto contido. Quando desceu, ele a viu atravessar um bairro ainda mais pobre do que o anterior. As casas eram simples, de alvenaria crua, com paredes descascadas e telhados de zinco. As ruas eram iluminadas apenas pelos postes fracos e pelas luzes das janelas. Ela caminhou por um beco estreito, onde o cheiro de umidade se misturava ao das flores plantadas por moradores em pequenos vasos. Augusto a viu parar em frente a um portão baixo e empurrá-lo com cuidado. A igreja abandonada surgia à frente, imponente mesmo em seu estado de abandono. As paredes estavam manchadas, com tijolos à mostra e pedaços de reboco caindo, mas a estrutura ainda se erguia, desafiando o tempo. Augusto se aproximou ainda mais, mantendo-se atrás de um muro lateral, e observou Lúcia entrar.
Minutos depois, ouviu um leve som metálico. Ela fechava a porta, trancando-se por dentro. O milionário ficou imóvel, o coração acelerado. A luz tênue de velas acesas escapava por frestas das janelas quebradas. Um sussurro distante de melodia preenchia o ar. Ele respirou fundo e, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e curiosidade, foi até uma lateral da igreja e espiou por uma abertura estreita. Dentro, Lúcia estava de pé, limpando com um pano uma imagem antiga de uma santa. O cuidado com que passava os dedos pelo rosto esculpido parecia um gesto de carinho, como se ali estivesse alguém querido. Depois, se ajoelhou em frente ao altar improvisado e, com movimentos lentos, retirou uma pequena caixa de madeira escondida sob uma tábua solta no chão. Augusto mal conseguia enxergar, mas percebeu que ela retirou dali papéis amarelados, fotografias antigas e um pequeno crucifixo. Ela os colocou com cuidado sobre o altar e ficou ali, imóvel, murmurando palavras que ele não podia ouvir. Por um instante, Augusto sentiu vontade de entrar e perguntar o que ela fazia ali, mas algo o segurou. Uma sensação de que aquela cena não era para ser interrompida. Então, como se obedecendo a um impulso maior, ele se afastou, recuando pelas sombras até o carro. Mas não conseguiu ir embora. Ficou sentado no banco, olhando fixamente para a fachada da igreja, tentando compreender. Na noite seguinte, voltou. Desta vez, estacionou o carro um pouco mais distante e caminhou até a lateral da igreja. Quando espiou novamente, viu algo diferente. Lúcia não estava sozinha. Sentadas no chão em círculo, havia 6 crianças, todas com roupas gastas, olhos atentos e mãos segurando pequenos cadernos. Lúcia, agora com uma expressão serena e determinada, ensinava algo a elas. Não era só piano. Dessa vez, ela lia para elas, contava histórias, ensinava palavras novas e explicava o significado de cada frase. As crianças a escutavam como se bebessem cada palavra. Augusto observava tudo, sentindo o peito apertar. Nunca havia imaginado que a mulher discreta que limpava sua cobertura tinha uma vida tão cheia de propósito fora dali. E então, percebeu algo ainda mais surpreendente. Uma das crianças, uma menina de cabelos cacheados e pele escura, aproximou-se de Lúcia e lhe entregou um desenho amassado. No papel, rabiscado com lápis de cor, estava o esboço de um piano e várias crianças sorrindo. Lúcia segurou o desenho com delicadeza e, com os olhos marejados, abraçou a menina. Foi nesse momento que Augusto entendeu. A faxineira que ele desconfiara não escondia nada vergonhoso. Pelo contrário, ela escondia o que havia de mais puro, mais honesto. Ela escondia um coração que ainda acreditava na bondade, mesmo tendo sofrido tanto. O milionário voltou para casa naquela noite com a mente inquieta. Pela primeira vez, começou a questionar suas escolhas, seu olhar indiferente para as pessoas simples ao seu redor. Não sabia ainda o que faria com aquela descoberta, mas tinha certeza de uma coisa: não podia mais ignorar Lúcia e tudo o que ela representava. Augusto amanheceu inquieto. As imagens da noite anterior, de Lúcia cercada pelas crianças, com o desenho amassado em mãos e o sorriso emocionado, o acompanhavam como se estivessem gravadas em sua pele. Ele acordou antes do sol nascer, deixou o café esfriar sobre a mesa e se perdeu em pensamentos como há muito tempo não acontecia. Pela primeira vez em anos, percebeu que o mundo fora de sua cobertura luxuosa parecia mais real e, de alguma forma, mais significativo. Durante o dia, tentava focar nos negócios, mas não conseguia. As reuniões soavam vazias, os papéis pareciam sem importância. A lembrança da melodia que ouviu na igreja abandonada voltava em sua mente como um convite irresistível. Resolveu que precisava voltar lá, não mais como um espectador oculto, mas para entender de verdade o que movia aquela mulher. Ao cair da noite, estacionou novamente próximo à igreja.
O céu estava limpo e uma brisa leve agitava as folhas das árvores, trazendo consigo o cheiro úmido da terra. Desta vez, em vez de espiar pelas janelas, Augusto se aproximou sem hesitar, encostou na porta de madeira e a abriu com cuidado. Lá dentro, a cena o paralisou. Lúcia estava sentada diante do velho piano, com as costas levemente curvadas, os cabelos presos num coque simples e os dedos deslizando sobre as teclas amareladas com uma delicadeza hipnotizante. A música preencheu o espaço com uma suavidade que parecia impossível para um instrumento tão gasto. As crianças, sentadas no chão, ouviam em silêncio absoluto, como se o som que saía dali fosse capaz de costurar as feridas invisíveis que carregavam. Augusto ficou imóvel, observando. O ar ali dentro era denso de emoção. A cada nota, Lúcia parecia abrir uma porta para um mundo que poucos podiam acessar. Ele reparou na expressão dela. Os olhos fechados, a testa levemente franzida e a respiração ritmada, como se cada acorde fosse uma oração. Quando a música cessou, o silêncio que se seguiu foi quase tão forte quanto a melodia. Uma das crianças aplaudiu timidamente, e logo todas seguiram batendo palmas pequenas e descompassadas. Lúcia sorriu com um brilho tímido e abaixou a cabeça. Sem querer interromper, Augusto recuou, mas acabou esbarrando em um pedaço de madeira solto no chão. O som ecoou baixo, mas suficiente para chamar a atenção. Lúcia virou-se e o viu. Por um momento, os olhos dela se arregalaram, mas não houve medo, apenas surpresa. Ele respirou fundo e deu um passo hesitante para dentro. Desculpe, eu não queria assustar você. Ela permaneceu em silêncio, mas seus olhos fixos nos dele diziam muito. Augusto se aproximou mais, olhando ao redor, absorvendo a simplicidade do lugar. As paredes descascadas, os bancos quebrados, o altar improvisado. Tudo parecia tão distante do mundo em que ele vivia. Eu vi você ontem, continuou ele, com a voz mais baixa, como se confessasse um segredo. Vi você ensinando as crianças, tocando esse piano. Eu não entendo. Por que faz isso? Lúcia soltou um leve suspiro, seus ombros relaxando. Por um instante, pareceu considerar se deveria ou não responder. Então, com uma voz quase sussurrada, disse: porque a música é o único jeito que eu tenho para segurar as coisas boas que ainda restam. Augusto sentiu o peito apertar. O silêncio pairou entre eles, preenchido apenas pelas respirações suaves e pelo som distante de grilos lá fora. Ele deu mais um passo, aproximando-se do piano. Esse piano... Como você consegue tirar uma música tão bonita de um instrumento tão velho? Lúcia passou os dedos sobre as teclas, como se as acariciasse. Um pequeno sorriso brotou em seus lábios. Não é o piano, é o que a gente coloca nele. Cada nota que eu toco é um pedaço do que eu já vivi. Dor, alegria, saudade, tudo se transforma em música. Augusto permaneceu em silêncio, observando enquanto ela tocava uma sequência breve e suave, quase como uma despedida. As crianças já se levantavam, recolhendo os cadernos e os lápis. Lúcia se levantou também, fechando o piano com cuidado. Desculpe, disse Augusto hesitante. Eu só queria entender. Ela olhou para ele, os olhos marejados, mas firmes. Nem tudo precisa de explicação, Sr. Augusto. Às vezes, a gente só faz o que precisa ser feito. Ele sentiu um nó na garganta. Saiu da igreja antes que as palavras que queria dizer encontrassem forma. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro parecia mais pesado do que nunca. Pela primeira vez, não por causa da solidão, mas porque agora ele sabia que enquanto ele acumulava contratos e cifras, alguém como Lúcia gastava suas noites devolvendo esperança a crianças que o mundo tinha esquecido. E pela primeira vez em anos, Augusto desejou que o som daquele piano nunca mais parasse. Na manhã seguinte, Augusto acordou com a cabeça pesada. Passara a noite pensando em Lúcia, naquelas palavras tão simples e diretas.
Nem tudo precisa de explicação. Era uma frase que se repetia em sua mente, criando um eco incômodo, como se, pela primeira vez, ele estivesse sendo desafiado a olhar para além de números e contratos. Tentou se distrair com os compromissos habituais, mas a lembrança dela voltava insistentemente. Durante o almoço, afastou o prato e ficou mexendo distraidamente no guardanapo, até que a decisão se formou como uma certeza. Precisava vê-la fora do ambiente da igreja, entender mais sobre aquela mulher que, sem saber, havia bagunçado o que ele pensava da vida. No final do expediente, aguardou até que Lúcia se preparasse para sair. Fingiu casualidade quando a encontrou na garagem, oferecendo uma carona, sob o pretexto de que a noite estava perigosa. Ela hesitou, mas aceitou, talvez por cansaço ou talvez por educação. O caminho de volta para o bairro simples onde morava foi silencioso no início. Ele percebeu que suas mãos estavam tensas sobre o volante e que a respiração dela era contida, como se cada palavra precisasse ser pesada antes de ser dita. "Você sempre toca naquele piano?" perguntou ele, quebrando o silêncio, mantendo o tom baixo. "Sempre que consigo", respondeu ela sem olhar para ele. "E desde quando faz isso?" Lúcia pareceu pesar a resposta por um instante antes de dizer: "Desde que minha filha morreu." A frase caiu entre eles como um tijolo, densa e cheia de peso. Augusto sentiu o ar faltar, mas não ousou perguntar mais. O carro continuou seguindo pelas ruas escuras, passando por postes de luz trêmula e crianças brincando nas calçadas. Quando estacionaram em frente a uma pequena casa de tijolos aparentes e jardim mal cuidado, Lúcia hesitou antes de abrir a porta. "Quer entrar?" disse ela quase como um sussurro. Ele assentiu e ela abriu a porta com cuidado. O interior da casa era modesto, mas limpo e arrumado. Havia um sofá gasto, uma estante com poucos livros e uma mesinha com fotografias antigas. No canto, um piano digital simples, já amarelado pelo tempo, repousava coberto por um pano. Augusto olhou para aquele instrumento, e uma nova peça do quebra-cabeça se encaixou. Lúcia tirou o pano e passou os dedos pelas teclas, como se cumprimentasse um velho amigo. "Era o piano da minha filha", disse ela com a voz embargada. "Eu era pianista antes de tudo desabar. Quando ela adoeceu, deixei a música para tentar salvá-la. Mas foi inútil." Augusto sentiu a garganta fechar. Pela primeira vez, compreendeu o peso que aquela mulher carregava. Não era apenas sobre pobreza ou sacrifício, era sobre perda, dor e um luto tão profundo que ela só conseguia expressar através das notas que ainda se permitia tocar. "E depois disso?" perguntou ele, baixando os olhos. Lúcia se sentou no sofá, respirando fundo antes de continuar. "Depois disso, eu não tinha mais para onde ir. O pai dela nos abandonou quando soube da doença. Eu perdi a casa, os amigos, tudo. Comecei a trabalhar como faxineira porque era o único emprego que consegui sem experiência. Mas nunca consegui deixar a música. E então encontrei aquela igreja e as crianças. Elas me deram um motivo para continuar." Augusto ficou de pé, observando a mulher à sua frente com uma admiração silenciosa. Nunca havia imaginado que alguém com tão pouco pudesse carregar uma força tão grande. O silêncio pairou entre eles, denso, mas sem desconforto. Ele sabia que palavras não bastariam para reconhecer o que ela havia perdido e o que ainda tentava reconstruir. "Por que não pediu ajuda?" murmurou ele quase para si mesmo. Lúcia ergueu os olhos que agora estavam marejados, mas firmes. "Porque ninguém ajuda quem está caindo. E também porque eu não queria caridade. Eu queria encontrar algo que fosse só meu, mesmo que fosse só a música." Augusto assentiu devagar, engolindo em seco. O mundo dele, tão cheio de luxo e aparências, parecia pequeno diante da mulher à sua frente. Ela não era apenas uma faxineira, nem só uma pianista caída. Ela era alguém que havia reconstruído o próprio sentido de vida a partir de ruínas.
A música dela não era só para as crianças, pensou ele, com um aperto no peito. Era para ela mesma. Era para manter viva a memória da filha e do que ela havia perdido. Quando ele saiu daquela casa simples, a noite parecia mais fria e o céu mais distante. No carro, sentou-se atrás do volante, respirou fundo e percebeu que pela primeira vez sentia algo parecido com gratidão por ter seguido aquela mulher que, no início, ele pensava estar escondendo algo sombrio. O que ela escondia, na verdade, era o que havia de mais verdadeiro: a capacidade de continuar amando e sonhando mesmo depois da dor. No dia seguinte, Augusto despertou mais cedo do que de costume. A inquietação da noite anterior o acompanhara como um perfume denso que não se dissipava, impregnando seus pensamentos. Olhou pela ampla janela da cobertura, observando o horizonte cinza de São Paulo, e se deu conta de que algo dentro dele havia mudado. O mundo que conhecia, feito de cifras, reuniões e contratos, parecia desbotado diante da verdade que Lúcia lhe mostrara sem sequer perceber. Chegou ao escritório, mas não conseguiu se concentrar. O burburinho do telefone e o tilintar das notificações do computador soavam distantes, como ruídos sem importância. Em vez de abrir os relatórios, ficou parado, olhando para a foto da filha que guardava na gaveta há anos. Uma lembrança do passado, de um tempo em que o coração dele ainda sabia o que era ser tocado por algo genuíno. No final da tarde, sem planejar, pegou o carro e dirigiu pelas ruas movimentadas até a periferia onde ficava a pequena igreja. O sol já se escondia atrás dos prédios, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Parou o carro na esquina e caminhou até a entrada da igreja, hesitando antes de bater à porta. Lúcia atendeu com as mãos cobertas de pó de giz, os cabelos soltos e um leve sorriso no rosto, como se já esperasse por ele. Augusto sentiu o peso das palavras que queria dizer, mas nada saiu. Ela, no entanto, não precisou de explicações. Fez um gesto simples para que ele entrasse e ele a seguiu até o interior iluminado por velas. As crianças estavam reunidas, sentadas em bancos improvisados, com folhas de música e pequenos instrumentos. Lúcia orientava cada uma delas com paciência, como se estivessem em uma grande orquestra desorganizada, onde cada um trazia sua própria dor e alegria para a melodia. Augusto ficou observando de longe, encostado a uma parede, permitindo-se ser apenas espectador. O som era um mosaico de notas desconexas, mas havia algo ali que nenhum grande concerto de gala conseguiria reproduzir: verdade. Em um momento de pausa, Lúcia olhou para ele e, num gesto quase imperceptível, convidou-o a se aproximar. Hesitante, ele foi até o piano e sentou-se ao lado dela. "Você toca?" perguntou ela com um leve sorriso. "Tentei aprender quando era mais jovem", respondeu ele, passando a mão pelas teclas com cautela, como se temesse quebrá-las. Ela colocou a mão sobre a dele, firme, e disse suavemente: "A música não se aprende com as mãos, se aprende com o coração." Augusto sentiu um calor estranho subir pelo peito. Ela o guiou pelos acordes simples, ensinando com paciência, como se ensinasse a uma criança. As crianças os observavam com atenção, algumas até sorrindo, como se a cena fosse parte de um segredo bonito que só elas entendiam. Por minutos que pareciam horas, Augusto tocou, errando algumas notas, mas sentindo cada acorde vibrar por dentro, como se algo velho e esquecido dentro dele começasse a despertar. A última nota soou baixa e hesitante, mas Lúcia não corrigiu. Apenas sorriu e disse: "Viu? Não é tão difícil quando a gente esquece de tudo o que está ao redor." Ele abaixou a cabeça, respirando fundo. Não sabia por quê, mas sentiu os olhos marejarem. "Por que faz isso, Lúcia?" perguntou baixinho. "Por que dedica tanto a essas crianças, a este lugar?" Ela olhou para ele, os olhos brilhando com a luz das velas, e respondeu com a voz firme: "Porque elas merecem sentir que ainda podem sonhar, mesmo quando o mundo diz o contrário." As palavras dela cortaram fundo.
Augusto sentiu algo se despedaçar por dentro, algo que ele tentava esconder há anos: o peso do próprio vazio, o fato de ter se tornado um homem cercado de riqueza, mas sem nada que realmente importasse. Pela primeira vez, viu com clareza o quanto havia ignorado os pequenos gestos, o quanto havia se afastado de tudo que pudesse tocar sua alma. Naquela noite, antes de ir embora, ficou parado na porta da igreja, observando Lúcia e as crianças. O som de risadas e pequenas notas descompassadas preenchia o ar como uma melodia desajeitada, mas infinitamente mais sincera do que qualquer sinfonia que já havia escutado. E ali, parado sob o céu noturno de São Paulo, Augusto soube, sem precisar de mais nada, que havia algo naquela música capaz de curar não apenas as feridas das crianças, mas também as dele. Na manhã seguinte, Augusto acordou sentindo o peso de uma decisão se formando dentro dele. Não era algo planejado, tampouco racional, mas uma necessidade que vinha crescendo desde a primeira vez que observou Lúcia na igreja. Vestiu-se sem pensar muito. Pegou o carro e dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade, apenas deixando o fluxo de pensamentos guiá-lo. Quando deu por si, estava parado diante de um antigo armazém desativado que há anos abrigava uma fundação de arte. Conhecia o dono, um velho colega de negócios que já havia lhe oferecido parceria para transformar o espaço em algo lucrativo. Na época, recusara sem pestanejar. Agora, olhava para o prédio com outros olhos, imaginando o que poderia surgir ali se fosse usado para algo mais do que lucro. Pegou o telefone e fez algumas ligações rápidas, sua voz firme e direta. Organizaria discretamente uma equipe para reformar a igreja, onde Lúcia dedicava suas noites. E mais do que isso, criaria ali um espaço digno para as crianças aprenderem música, estudarem e sonharem sem medo. Não queria que ninguém soubesse que era ele o responsável. Durante os dias seguintes, Augusto acompanhou o início das obras à distância. Caminhões traziam madeira nova, vidros, tinta fresca. Homens trabalhavam para reparar as paredes descascadas e os bancos quebrados, enquanto eletricistas passavam fiação para instalar luzes adequadas. No centro do altar, um novo piano de cauda chegaria em breve, doado sem assinatura como um gesto anônimo de gratidão. Lúcia notou os primeiros sinais da reforma quando, ao chegar à igreja, encontrou o portão de ferro já consertado, as janelas cobertas por vidros novos e o chão limpo de escombros. Olhou ao redor confusa, sem entender como aquilo estava acontecendo. Perguntou aos vizinhos, mas ninguém sabia dizer quem era o responsável. Apenas encontraram um envelope simples, deixado discretamente sobre o altar, com uma mensagem escrita à mão: para que sua música nunca pare e as crianças nunca se sintam sozinhas. Dentro do envelope havia também dinheiro suficiente para sustentar a manutenção do local por muitos meses. Lúcia segurou o papel com as mãos trêmulas, os olhos marejados, o coração disparado. O que mais a comoveu não foi o dinheiro em si, mas o cuidado na mensagem, como se alguém tivesse realmente ouvido as histórias contadas pelas crianças e pelas notas do piano. Naquela noite, com a reforma ainda em andamento, ela reuniu as crianças e, mesmo sem eletricidade completa, sentou-se ao piano antigo, tocando com um fervor que nunca sentira antes. As paredes, agora restauradas, pareciam vibrar junto com cada acorde, e as crianças, antes tão desconfiadas, soltavam risadas e palmas a cada pausa. Augusto assistia de longe, encostado na porta aberta. Observava cada sorriso, cada olhar encantado, sentindo o peito se expandir com uma emoção que nunca conhecera. Não se atreveu a entrar nem a se revelar. Aquela não era a sua história para contar. Preferiu permanecer na sombra, permitindo que Lúcia e as crianças fossem as protagonistas do momento. No dia seguinte, a equipe de reforma terminou os detalhes finais. O piano novo foi instalado no centro do altar, coberto por um lençol branco. Quando Lúcia chegou e viu a cena, ficou imóvel por instantes, respirando fundo.
Puxou lentamente o pano, revelando o instrumento impecável, com teclas brilhantes e um tom de madeira clara. Uma emoção avassaladora a dominou, e lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto enquanto seus dedos tocavam as primeiras notas, suaves e carregadas de gratidão. As crianças se reuniram ao redor, algumas sentadas, outras dançando, todas hipnotizadas pelo som que agora ecoava pelas paredes renovadas. Lúcia tocava com paixão, como se cada acorde fosse uma promessa de que, apesar de tudo, elas ainda podiam acreditar no amanhã. Augusto permaneceu do lado de fora, observando discretamente, com os olhos marejados. Pela primeira vez, entendeu que o verdadeiro valor não estava em contratos, nem em posses. O verdadeiro valor estava na capacidade de transformar vidas sem esperar reconhecimento. Quando as últimas notas do piano cessaram, o silêncio foi preenchido com os sorrisos e os aplausos espontâneos das crianças. Lúcia, ainda com os olhos brilhando, olhou para a porta e, por um momento, pensou ter visto uma sombra, como se alguém a observasse com ternura. Mas, ao verificar, não havia mais ninguém ali. Naquele instante, ela entendeu que havia sido alguém de coração generoso, alguém que talvez tivesse visto o que ninguém mais viu, o valor imenso que havia em suas pequenas ações diárias. A noite caiu sobre São Paulo, tingindo o céu com tons escuros e uma leve garoa que cintilava sob os postes de luz. Lúcia permaneceu por horas sentada no banco diante do novo piano, ainda tentando entender a transformação quase mágica da igreja. As crianças já tinham ido para casa, carregando nos rostos a alegria da música, mas ela continuava ali, sozinha, com os dedos deslizando suavemente pelas teclas. Os olhos estavam vermelhos, não de cansaço, mas da emoção contida que transbordava a cada melodia improvisada. As palavras da carta anônima ecoavam em sua mente, para que sua música nunca pare e as crianças nunca se sintam sozinhas. Quando o som da porta ranger suavemente interrompeu o fluxo das notas, ela ergueu o rosto, esperando ver uma das crianças que havia esquecido algo. Mas o que viu foi Augusto, parado à entrada, com a roupa alinhada contrastando com o ambiente simples e o olhar hesitante. Ele entrou devagar, como se pedisse permissão para invadir aquele momento de intimidade. "Eu não queria interromper", disse ele com a voz baixa, quase rouca. Lúcia afastou as mãos do teclado e respirou fundo, tentando disfarçar o tremor que lhe subiu pelo peito. Não esperava vê-lo ali, não depois de dias observando as transformações silenciosas que tomavam forma sem rosto ou nome. "Então era você?", perguntou sem rodeios, com uma mistura de gratidão e incredulidade. Augusto encolheu os ombros como se quisesse minimizar o gesto. Aproximou-se lentamente, os sapatos ecoando suaves contra o piso recém-polido. "Eu só queria ajudar", disse ele. "Quando vi o que você faz aqui com essas crianças, com sua música, percebi que eu podia fazer algo." Lúcia se levantou, os olhos fixos nos dele, como se buscasse uma resposta mais profunda do que as palavras poderiam oferecer. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. "Não era caridade?", perguntou ela, com um leve tom de desafio, embora a voz soasse suave. "Não." Augusto balançou a cabeça, desviando o olhar por um instante. "Era gratidão, por me mostrar que ainda existe algo puro, algo verdadeiro." Lúcia sentiu as lágrimas ameaçando brotar novamente. A mulher que havia segurado o mundo nas costas para não desabar agora, se via diante de alguém que, mesmo com todas as posses, descobria naquele instante o verdadeiro valor das coisas. "Eu não faço isso para ser vista", disse ela quase num sussurro. "Faço porque não sei viver de outro jeito. Essas crianças são minha vida. Minha forma de agradecer por ainda estar aqui, mesmo depois de tudo." Augusto respirou fundo, encarando-a de frente. "E eu pensei que sabia o que era viver, até te ver aqui." Ela sorriu, um sorriso tímido
mas carregado de significado. O gesto fez o ar ao redor parecer mais leve e, pela primeira vez, ambos sentiram que as paredes da igreja não os separavam mais. Eu queria te fazer um convite, disse ele, dando um passo mais próximo. Quero que você dirija um projeto de música para crianças carentes. Não apenas aqui, mas em outros lugares também. Posso financiar tudo, mas preciso de alguém que saiba o que está fazendo. Alguém como você. Lúcia arregalou os olhos, surpresa. A ideia parecia maior do que qualquer coisa que já havia imaginado. Eu não sei se estou pronta para algo assim, murmurou. Está sim, respondeu Augusto com firmeza. Você já faz isso todos os dias, mesmo sem recursos. Imagine o que poderia fazer com apoio, com estrutura. Ela abaixou o olhar, os dedos tocando levemente as teclas do piano. Respirou fundo e ergueu o rosto, os olhos brilhando não apenas de emoção, mas de uma chama que havia se reacendido dentro dela. Eu aceito, mas só se as crianças puderem continuar aqui também. Este lugar é delas. Augusto sorriu, um sorriso que poucas vezes permitira escapar, e assentiu. Vai ser do jeito que você quiser. O som de uma nota suave escapou do piano, preenchendo o espaço entre eles como um acordo silencioso. Lúcia olhou para ele, agora sem medo, sem desconfiança, apenas com gratidão. Obrigada, disse ela com a voz embargada. Por acreditar. Ele se aproximou mais um pouco, os dois tão próximos agora que podiam ouvir a respiração um do outro, mas sem pressa, sem a necessidade de palavras que quebrassem aquele instante. Eu é que tenho que agradecer, disse Augusto, por me mostrar o que realmente importa. O sino da igreja, enferrujado, soou ao longe, como se marcasse o início de algo novo. Lúcia e Augusto permaneceram lado a lado, enquanto o som do piano se misturava ao leve tilintar da chuva que começava a cair sobre o telhado restaurado. Os dias que se seguiram foram de movimento intenso na igreja renovada. A notícia do novo projeto se espalhou pela comunidade e crianças de diferentes bairros começaram a aparecer, atraídas pela promessa de um espaço seguro onde poderiam aprender e sonhar. Lúcia, agora oficialmente à frente do projeto, abraçava cada um como se fossem seus próprios filhos, seus olhos sempre atentos, suas palavras sempre doces. Augusto, à distância, coordenava discretamente os detalhes logísticos e burocráticos, garantindo que a estrutura se mantivesse sólida e que nada faltasse. Mas não era mais o homem que se escondia atrás das cifras. Aos poucos, ele começou a se aproximar das atividades, a aparecer com mais frequência, conversando com as crianças, observando as aulas e até, ocasionalmente, sentando-se ao piano para acompanhar as notas que Lúcia tocava com paixão. Num sábado ensolarado, a igreja organizou sua primeira apresentação oficial, reunindo a comunidade, os moradores vizinhos e até repórteres curiosos que haviam ouvido falar do projeto. Lúcia vestiu um vestido simples, mas com um sorriso tão iluminado que ofuscava qualquer traje luxuoso. As crianças, vestindo roupas coloridas e sorrisos tímidos, seguravam instrumentos improvisados, prontos para mostrar ao mundo o que haviam aprendido. A igreja estava cheia. O burburinho das conversas se misturava ao som das cadeiras sendo arrastadas e ao tilintar de sininhos pendurados no altar. Augusto, sentado na primeira fileira, observava tudo com uma emoção silenciosa, sentindo que aquele momento era mais do que uma apresentação. Era o reflexo de uma mudança que começava a se enraizar não só na comunidade, mas dentro dele mesmo. Quando Lúcia subiu ao altar e se sentou ao piano novo, o burburinho cessou, dando lugar a um silêncio expectante. Ela olhou para as crianças e fez um gesto simples, como quem diz: "Estamos prontos." Os primeiros acordes soaram suaves e hesitantes, mas logo foram ganhando força, como se cada nota carregasse não apenas a melodia, mas também a história de cada um ali.
As crianças entraram no compasso, acompanhando com palmas, flautas e violinos simples, criando uma sinfonia desajeitada, mas absolutamente sincera. Augusto sentiu o peito apertar, o som invadindo seus sentidos com uma força inesperada. Cada acorde parecia uma confissão, cada palma uma promessa. Os olhos dele se encontraram com os de Lúcia, e naquele instante, sem palavras, souberam que haviam encontrado algo precioso, algo que nenhum dinheiro poderia comprar, a certeza de que estavam transformando vidas. Quando a última nota soou, um aplauso espontâneo encheu a igreja. As crianças sorriram amplamente, algumas se abraçaram, outras correram até Lúcia, que as recebeu de braços abertos. Os olhos dela estavam marejados, mas sua expressão era de pura felicidade. Augusto se levantou e caminhou até o altar. Parou ao lado dela, hesitando por um momento, antes de dizer com a voz carregada de emoção: "Você fez isso acontecer." Lúcia olhou para ele, o sorriso ainda presente, e respondeu baixinho: "Nós fizemos." Ele estendeu a mão, e ela a segurou com firmeza. Um gesto simples, mas que selava algo maior do que qualquer contrato, algo mais profundo do que qualquer cifra. A construção de um futuro em que a música não era apenas som, mas também cura e esperança. Naquela noite, quando a igreja ficou vazia e as crianças voltaram para casa com os rostos cansados e felizes, Augusto e Lúcia permaneceram ali, sentados lado a lado no altar, ouvindo o silêncio confortável que só existe entre pessoas que entendem a importância do que foi construído juntas. "Você nunca pensou em voltar a se apresentar?" perguntou ele, curioso, observando as mãos dela deslizando distraídas pelas teclas do piano. "Não para grandes plateias", respondeu Lúcia, com um sorriso sereno. "Mas aqui, com essas crianças, eu me sinto parte de algo maior. Isso já é o suficiente." Augusto ficou em silêncio, absorvendo as palavras, sentindo-as se alojarem no fundo do peito. Pensou na filha que perdera há anos, na solidão que carregava, e soube que, de algum modo, aquela mulher havia preenchido um espaço vazio dentro dele que ele nem sabia existir. Lúcia tocou mais algumas notas suaves, como se embalasse aquele momento, e Augusto, instintivamente, colocou a mão sobre a dela, unindo-os numa melodia muda, cheia de promessas. Na saída, ao olhar para a igreja iluminada pela luz suave da lua e pela nova iluminação instalada durante a reforma, Augusto respirou fundo e sentiu pela primeira vez em muitos anos um alívio que vinha da alma. A música de Lúcia não era apenas para as crianças, era para todos. E mais do que isso, era a música de um recomeço, para ela, para ele e para cada vida que cruzasse aquele caminho. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal para não perder mais momentos que celebram a força da esperança e do amor verdadeiro. Junte-se a nós para transformar mais vidas com histórias que aquecem a alma.